No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus pés, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Errei aqui. Com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só até aqui. O texto que nós lemos fala de um rei que teve grande sucesso, né? Foi um rei poderoso, o rei Uzias. E quem foi esse rei? Algumas considerações aqui, algumas coisas sobre esse rei, que a Bíblia cita que no ano em que morreu o rei Uzias, não se sabe se foi no começo do ano, se foi no meio do ano, ou se foi no fim do ano. Mas essa visão que Isaías tem é quando o rei morre, e cita este rei. Algumas coisas sobre o rei Uzias. Primeiro, Uzias com 16 anos começou a reinar. Ele começou a reinar muito cedo, né? Era ainda um adolescente quando ele sentou no trono. Muito cedo ele começou a reinar. A Bíblia diz que ele reinou 55 anos, né? Reinou mais até do que Davi, né? Reinou em Jerusalém. Uzias começou fazendo o que era reto aos olhos de Deus, né? O texto que fala sobre ele está em 2 Crônicas 26, a partir do verso 1. Deus fez Uzias prosperar, né? A prosperidade ela vem de Deus. Uzias quebrou o muro de Gate, de Jabiné, de Asdod. Era um cara que botava para quebrar, né? O rei Uzias. Até os seus inimigos dava presente para Uzias. Os amonitas, diz no verso 8. Tem uma frase do Dr. Mike Murdock que ele diz que o amigo me faz bem, mas é o inimigo que me promove. Esse era tão bom que até os inimigos davam presente para ele, né? O texto também diz no verso 8 que o seu nome se espalhou na face da terra. O homem ficou famoso. E olha que não tinha nem rede social naquela época. Não tinha Twitter, não tinha YouTube, não tinha Facebook. E o cara já era famoso, ganhou fama. O verso 9 diz que Uzias edificou torre em Jerusalém, era um edificador de torres. O verso 10 diz que Uzias edificou torres no deserto, lugar difícil. O versículo 13 diz que Uzias tinha um exército poderoso, um exército forte. E o verso 14 diz que o seu exército era preparado com escudo, com lanças, com capacete, couraça, arcos e também flechas. O verso 14 diz que tinha os melhores engenheiros trabalhando para ele. Esse era o rei Uzias. E o verso 15 diz que a fama de Uzias agora estava voando, né? Sua fama agora não andava, voava. E tem 3 coisas perigosas na vida, né? Dizem que são as 3 coisas mais perigosas, é o poder, o sexo e o dinheiro. São essas 3 coisas mais perigosas na vida, que muitos homens caíram, muitos foram à lona. Isso leva as pessoas a se corromper. As 3 coisas mais perigosas na vida. E diz no verso 16 que Uzias, já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Então o texto está nos dizendo que Uzias, ele estava lá em cima, ele estava no trono, ele estava nas alturas, ele estava no poder quando ele se corrompeu.
já fortificado, ele já estava forte, ele já estava no trono, ele se corrompeu. Uzias tinha unção de rei e não de sacerdote, e ele quis queimar incenso no templo. Aqui tem uma pergunta para nós: qual é a minha unção? Qual é a sua unção? Qual unção que Deus te deu? Uzias tinha unção de rei, ele não tinha unção de sacerdote, ele era um rei, mas ele quis queimar incenso, e o texto diz que os sacerdotes resistiram a ele, não deixaram ele queimar o incenso dentro do templo. E quando Uzias se voltou contra os sacerdotes, diz que o Senhor veio e feriu ele com lepra na sua testa. E o texto diz que foi Deus que feriu ele com lepra, deixa isso claro. Uzias ficou então leproso, um homem leproso. E leproso, Uzias morou em uma casa separada, por ser leproso, que o leproso não poderia conviver com as pessoas saudáveis, ele tinha que viver separado. Então isso aqui nos mostra que Uzias perdeu a comunhão. Quando ele se torna um leproso, ele tem que morar em uma casa separada. Ele agora perde a comunhão, ele não tem mais comunhão com Deus. Ele perdeu a sua comunhão com Deus. Ele agora tem que morar em uma casa separada, é um leproso. Não pode viver perto das pessoas saudáveis, não pode viver agora perto da sua família. Ele tem que viver isolado, perdeu a sua comunhão. A Bíblia diz no verso 21 que Uzias foi excluído da casa do Senhor, perdeu o seu lugar de honra. Ele tinha o seu lugar de honra, mas ele foi excluído da casa do Senhor, perdeu o lugar de honra. No verso 21 diz que o seu filho Jotão teve que fazer o seu trabalho. Uzias se tornou um inválido. E no verso 23, Uzias foi um grande rei, porém morreu leproso, porque se exaltou e se corrompeu. Tem um texto muito interessante na Bíblia, que todos nós conhecemos, em Eclesiastes 7:8, que diz que melhor é o final das coisas, melhor o fim do que o princípio, do que o início delas. Melhor é o final. Nós vemos aqui que ele começou muito bem, mas terminou mal. Era um homem poderoso. Às vezes nós ficamos entusiasmados quando alguém está começando alguma coisa, quando alguém está começando a sua empresa, você fica entusiasmado. Quando alguém está começando um casamento, o namoro é novo, é noivado, é declaração de amor quase todo dia, toda hora, Facebook bombando, isso é namoro novo, está começando, começou agora. Mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, não é o início. Nós ficamos entusiasmados com as pessoas com o início. Olha como fulano de tal faz declaração para a sua esposa, como esse homem é romântico. Eu estava vendo no Facebook, olha que palavra bonita a esposa usa para ele. Puxa vida, olha como a esposa se declara para ele. Mas isso é o que? No início, no começo. Então, o texto está dizendo que o melhor é no final, não é no começo. Nós estamos dizendo que o melhor é no começo. Nós ficamos impactados no começo, mas o texto diz que o melhor é no final. E diante desse cenário, desta perda, o coração do povo estava o quê? Inseguro. O povo pensava: e agora? Quem é que vai lutar as nossas guerras? E agora que o nosso campeão morreu, quem vai lutar por nós? E os nossos inimigos, eles podem aproveitar a oportunidade e nos atacar. Quem vai vencer os nossos inimigos? Quem vai trazer o nosso ouro? Quem vai trazer a nossa prata? Quem vai trazer a riqueza para a nossa nação? Quem é que vai nos defender? O nosso grande rei está morto. E agora? O povo estava confuso. O povo estava inseguro.
Mas tem um texto que eu gosto muito, que está em Jó capítulo 14, verso 7, que diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Isso nos mostra que o ainda separa o dia da noite, o ainda separa o hoje do amanhã, o ainda separa que você ainda não conquistou, mas que você pode conquistar. O ainda pode mostrar que você está caído, mas você pode se levantar. Há uma esperança de Deus para a sua vida, há uma esperança de Deus para a sua casa, há uma esperança de Deus para a sua família, há uma esperança de Deus para você. Sempre vai existir uma esperança de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sempre vai existir uma esperança de Deus para a sua casa, se você ainda acreditar nele. Então o povo estava perguntando: e agora que o nosso campeão morreu, o que é que nós vamos fazer? E agora que o grande rei está morto, o que é que nós vamos fazer? Está tudo acabado. Não muito longe de nós, não muito tempo atrás, algumas pessoas disseram assim: se o Lula subir a rampa, está tudo acabado. E o Lula subiu a rampa com a cachorra, e o mundo não acabou. Algumas pessoas disseram assim: se o Bolsonaro perder, Jesus vai voltar, o mundo está acabado. O Bolsonaro perdeu e o mundo não acabou. Está todo mundo respirando. E o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o grande rei, Isaías diz assim: eu vi. Uma pergunta para mim e para você: o que você vê quando está dando tudo errado na sua vida? O que é que você vê quando você está falido, quebrado? O que é que você vê quando sua família está debaixo de pressão? O que é que você vê quando você está sem dinheiro? O que é que você vê quando você está doente? O que é que você vê quando alguém diz: rapaz, acho que agora é teu fim, acho que agora tua família não vai sobreviver, acho que agora você não vai passar dessa, acho que agora você não vai encontrar nenhuma solução? O que é que você vê quando está no cenário de choro, tristeza, porque um grande rei morreu? Isaías diz assim: eu vi. E ele diz: eu vi o Senhor assentado. Ele diz: eu vi o Senhor assentado. A terra estava nervosa porque ela perdeu um grande rei. A terra estava sem controle porque um grande rei morreu. Mas Isaías diz: eu vi o Senhor assentado. O trono na terra estava vazio do grande rei, mas o trono no céu estava completo, estava cheio. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite: pode estar fora do seu controle, pode estar fora do controle da sua família, pode estar fora do controle do governo, pode estar fora do meu controle, mas o nosso Deus continua no controle. O nosso Deus é o rei desta terra, o nosso Deus é o rei da sua vida, o nosso Deus é o rei da igreja, o nosso Deus é que tem a última palavra sobre a nossa vida. Quando a terra estava enfrentando o caos, Isaías diz: eu vi. Ele não viu o caos, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado no trono. O trono na terra estava vazio, mas o trono no céu estava completo. Pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Se você ganhar, Deus continua no trono. Se você perder, Deus continua no trono. Se você ganhar um bom salário, Deus continua no trono. Se você ganhar um salário merreca, Deus continua no trono. Se você for curado, Deus continua no trono. Se você continuar doente, Deus continua no trono, porque Ele está no controle de todas as coisas. A terra estava chorando porque perdeu um grande rei, porque o trono da terra estava vazio. Mas quando Isaías olha para o céu, ele viu um alto e sublime trono. E o significado, eu fui buscar o significado de sublime. O que Isaías viu?
diz que é qualidades que ultrapassam o comum, é magnífico. Sublime é o que se encontra em situação elevada, muito alta, acima de todos. Sublime, muito alto, perfeito, majestoso, que fica acima de nós, poderoso, grandioso, encantador, esplêndido. Olha o que o profeta Isaías está vendo quando a terra está chorando por um rei leproso. Ele está vendo um trono de um Deus perfeito, um Deus magnífico, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus no controle, um Deus que está tudo no controle das suas mãos, um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus que reina. Quando a terra estava chorando por um rei, Isaías estava vendo um rei exaltado, glorificado, um trono sublime, acima de tudo, grande, elevado, magnífico. Foi isso que ele viu. Isaías viu que a orla do seu manto, do que estava sentado no trono, enchia o templo. Isso me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, verso 45, a partir do verso 45, que Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus era cheio de virtude. Quando aquela mulher tocou no seu manto, ele sentiu que alguém lhe tocou. E Pedro disse: Senhor, muitas pessoas se apertam, te tocam. E o Senhor disse: quem me tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Porque Jesus era cheio de virtude. Isaías viu o templo cheio, mesmo que a terra esteja vazia de Deus. Quando você olha para o céu, você vai ver um Deus cheio. E nós estamos cheios de quê? Quando estamos olhando para o céu, nós somos cheios da graça de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios de amor. Nós somos cheios de compaixão. Nós somos cheios de unção, porque nós estamos olhando para o céu. E o céu está cheio da graça. O céu está cheio do favor. O céu está cheio da bênção de Deus. O céu está cheio da justiça de Deus. Quando você olha para o céu, você vê um céu cheio. Foi o que ele viu. Isaías 6,3 diz que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uzias tinha um exército, mas Deus é o Senhor dos exércitos. Nós servimos um Deus que é santo. Ele diz na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você quer ter comunhão? Precisa ser santo. Se eu quero ter comunhão, preciso ser santo, né? Um serafim falava para o outro: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. O que é que nós estamos falando de Deus? O que é que nós estamos falando para as pessoas sobre Deus? E no verso 3, a parte B do capítulo 6, diz que eles disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Não é porque um rei pecou, não é porque a terra se tornou maldição maldita, não é porque um rei ficou leproso, é que a terra está cheia de maldição. Não, os serafins disseram, eles disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Não é porque alguns querem viver no pecado, é que a terra virou a maldição. Uzias pecou, Uzias falhou, mas quando os serafins declaram, ele diz que a terra está cheia da sua glória. O que é que você tem falado sobre a sua casa? O que é que você tem declarado sobre a sua nação? Eles disseram: a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus. Você tem declarado isso sobre a sua casa? Que a sua casa está cheia da glória de Deus? Está cheia do favor de Deus?
está cheio da bênção de Deus, tem declarado sobre seus filhos, sobre seu esposo, sobre a sua esposa, que a sua casa está cheia da glória de Deus. Eles disseram: a terra está cheia da glória de Deus. E no versículo 4 e 5, Isaías viu os umbrais das portas se movendo e a casa cheia de fumaça. Fumaça na Bíblia significa juízo, é uma palavra de juízo, vem uma palavra de punição, né? Então Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Quando ele vê a fumaça, vindo fumaça, ele entende que aquilo vai vir a palavra de juízo sobre ele, porque fumaça na Bíblia significa juízo. Então ele grita: ai de mim, eu estou perdido. E ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era aquele sujeito que vivia murmurando, falando mal, fazendo fuxico, murmurando, falando palavrão, xingando o tempo todo, murmurando o tempo todo. Então, quando ele viu a fumaça e Deus vindo em sua direção, ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vivo murmurando, eu vivo xingando, eu vivo falando palavrão, eu fazendo fuxico, eu vivo assim. Ai de mim. Aqui é o chamado de Isaías, ele está começando, mas tem algo errado com a sua boca. Só pode mudar, transformar a sua vida, a minha vida, aquilo que sair do altar. Diz que a brasa viva foi tirada do altar. Só pode mudar a minha vida, só pode mudar a sua vida aquilo que sair do altar. O que Deus tem para a sua família é aquilo que vai sair do altar. O que Deus tem para os seus filhos é aquilo que sai do altar. O que transforma a sua vida é aquilo que sai do altar. O que muda a sua sorte é aquilo que sai do altar. Diz que o serafim pegou a brasa viva que estava no altar. Você não consegue consertar a sua vida se você não vir para o altar, se não receber a palavra que vem do altar. O que tocou a boca dele, o que limpou a boca dele, foi a brasa viva que saiu do altar. E Deus não pode te enviar para uma missão antes dele te corrigir. No verso 8, diz lá: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, você tem a boca suja, fala o que não deve. Eu tenho que resolver esse problema primeiro, antes de te enviar. Primeiro eu vou te consertar, para depois você mudar a vida dos outros. Primeiro eu vou limpar a sua boca, primeiro eu vou limpar os seus lábios, depois é que eu vou te enviar. Isaías ouviu a voz de Deus. Depois que Deus o corrigiu, Isaías aproveitou a oportunidade. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A morte de um rei trouxe oportunidade. A morte de um rei fez nascer um profeta. Nasceu o profeta Isaías, ele estava começando. A morte de um rei abriu um novo caminho. A morte de um rei trouxe uma revelação. Um sábio disse que escondido em um problema está uma oportunidade. Alguém olha para o problema e diz: eu estou com um grande problema, está me perturbando. Mas outra pessoa já olha e diz: isso é uma oportunidade. Porque escondido em um problema está uma oportunidade. Teve que um rei morrer para Deus mudar as palavras de um homem.
teve que um rei morrer para Deus chamar um novo profeta. O homem que mais falou de Jesus, profeta messiânico. Teve que um rei morrer para Deus trazer uma revelação. O Salmo 40, verso 3 diz assim, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeite soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aprenda com os outros, mas nunca se torne eles. Dependa de Deus e não de homem. Os homens passam, os homens falham, o governo falha, mas o trono de Deus permanece para sempre. Lamentações 5,19 diz: tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Hebreus 12:2 olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é digno de receber toda a honra e toda a glória. Apocalipse capítulo 5, verso 13: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. A honra e a glória pertence a Jesus. Você pode esperar no trono de Deus benignidade e justiça. Isaías 16, verso 5: porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Então, o trono de Deus você pode esperar benignidade, verdade e justiça. Quando você depende de Deus, espera em Deus, você vai encontrar benignidade, verdade e justiça. Quando você tem Deus como seu Senhor, você vai encontrar benignidade, verdade e justiça. Quando você está com sua vida no altar, dependendo dele, você vai encontrar benignidade, verdade e justiça. Isso é a base do trono de Deus. Então, morre esse rei e vem uma revelação para o profeta Isaías. O rei morre, o rei passa, e Deus agora vai levantar o profeta messiânico, aquele que vai falar da chegada de Jesus. Aquele que é o profeta que mais fala sobre Jesus. E Jesus está no trono. Um trono de benignidade, um trono de verdade e um trono de justiça. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a justiça não funciona mais, né? Estamos vivendo um tempo que as pessoas têm chamado a injustiça de justiça, né? E quando alguém é punido injustamente, alguém chega e diz: não foi justo essa punição, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão trocando os valores. A base aqui do trono na terra, você encontra o quê? Muita injustiça. Você encontra muita coisa errada, né? Pessoas sendo punidas, e alguém diz: não, ele mereceu ser punido assim. Porque o trono é baseado no quê? Na política, no poder. Você olha para Brasília, você vê o que? Poder brigando entre eles, e eles não conseguem fazer justiça. Tem retaliação quando um é provocado, a autoridade é provocada, e alguém diz: nós precisamos de justiça, nós precisamos que o Senhor faça justiça, né? Mas você não pode mudar e pedir justiça,
Se você está trilhando um caminho de injustiça, ou se segue, ou se vota, ou se compartilha com alguém que faz injustiça, porque para alguém mudar algo, para alguém transformar algo, ele precisa ter uma sede de justiça, ele precisa ter uma sede de mudar aquilo. Como o profeta Abacuque, também quando ele estava indignado, pedindo a Deus na sua oração, por que a lei é vagarosa, por que demora tanto para fazer justiça para o justo, por que o ímpio, às vezes está tirando onda, está se dando bem, rindo do servo de Deus, ele fica indignado, Abacuque, na sua oração, por que a justiça demora tanto? Nós estamos vivendo um tempo assim, e infelizmente a tendência é crescer, porque essa é a base do mundo. Mas quando nós olhamos para Deus, a base de Deus, o seu trono, você pode encontrar ali há um trono que tem a misericórdia, mas um trono também que tem justiça. É um dos nomes de Deus, Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Então nós podemos encontrar isso no trono de Deus, um trono que é seguro, um trono que não depende da terra. Jesus diz que todas as coisas podem passar, mas a sua palavra não vai passar. Então aquilo que ele declarou sobre a minha vida, aquilo que ele declarou sobre a sua vida, vai acontecer, porque o seu trono é eterno. Nós é que estamos com problema aqui na terra, Deus não tem problema. Nós que precisamos pagar algumas contas aqui na terra, Deus não precisa pagar a conta. Nós é que ficamos às vezes preocupados, cabeça quente com algumas coisas, mas Deus continua sentado no trono, e só se senta quem é vencedor. Jesus venceu e se assentou. Certa vez Jesus estava diante da multidão, estamos caminhando para o final, e tinha muita gente ali querendo o que comer, e Jesus disse: mandai todos se assentar. O povo estava com fome, preocupado, Jesus disse: mandai todos se assentar. Quando eles se assentaram, Jesus mandou os discípulos distribuir os pães, e ainda sobrou. Mas você só se senta quando você confia que tem um Deus que vai servir você e trazer a provisão para a sua vida. Enquanto você ficar correndo de um lado para o outro, perguntando: cadê a minha provisão? Cadê a minha bênção? Cadê o meu dinheiro? Quando você ficar correndo de um lado para o outro, como uma criança mal criada pedindo comida para o seu pai, para a sua mãe, Deus não vai fazer nada. Mas quando você se senta e confia que a provisão virá sobre a sua casa, que a provisão virá sobre a sua família, que a provisão virá sobre você, que você tem um Deus que está no trono, não importa se a terra está em uma confusão, não importa se a terra está aí na falência, não importa se tem muitos que estão aí quebrados, não, você serve um Deus que está no trono, e Ele vai trazer a provisão para a sua casa, Ele vai trazer a provisão para a sua vida. Se você está enfrentando um tempo de justiça, sabe que Ele pode mudar isso, porque o seu trono é justo. Se você está enfrentando aí um tempo que precisa da sua misericórdia, da sua bondade, você também vai ver isso, porque a Bíblia diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as suas iniquidades, porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Então, se você depende de misericórdia, lá está o trono de Deus para trazer misericórdia sobre a sua vida. Como disse o profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, se você está precisando de misericórdia,
no trono de Deus tem misericórdia para a sua vida. E se você está precisando de justiça, no trono de Deus tem justiça para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Você pode ficar de pé, aplaudir.